Hello, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live, onde a gente vai começar a leitura de um livro juntos. Então, eu vou trazer o resumo do livro Pai Rico e Pai Pobre. Se você está vendo no gravado, é só você passar um pouquinho que eu vou esperar o pessoal entrar, tá? Então, vamos lá, muito bom dia, vou colocar aqui nosso tema. Pai Rico, leitura, Pai Rico, Pai Pobre. Bom dia, gente, bom dia quem está entrando aí. Rico, pai, pobre. Bom dia, bom dia, bom dia. A gente já vai começar. Vou colocar aqui só para quem entrar saber do que a gente está falando. Aê, foi. Hoje vocês estão num cantinho novo da minha casa. Tô aqui em outra paredinha. Ai, não cai, pelo amor de Jesus. Ai, isso vai virar um meme. É que eu morro de medo desse celular cair. Eu faço um treta aqui pra ficar tudo bonitinho e ele sempre escorrega. Não escorrega o celular. Meu suporte quebrou. Meu suporte. Ah, tô com carinha de sono. Hoje eu acordei 5 horas da manhã. Por isso que eu falei que ia ser uma live, que eu ia ensinar vocês, inclusive, que coque e banana é o único jeito que uma pessoa cacheada consegue prender o cabelo. Meu cabelo tá numa segunda transição, agora que é deixar ele crescer. Tá bem desafiador. Fiz um treininho em casa aqui, porque já estava muitos dias sem fazer nenhum exercício físico. E vamos lá, vamos começar, né? Não quero enrolar muito não. 8h01. Então vamos lá. Muito prazer, a gente está começando hoje essa ideia. Por quê? Pela manhã eu faço uma live toda segunda-feira, né? E como eu tô fazendo o desafio, eu falei, eu queria trazer alguma coisa nova. E esse é um livro que é tipo leitura obrigatória, sabe? E aí eu penso, bom, eu compartilho tanto conteúdo, né, meu, que eu aprendi, enfim, de experiência, de consultoria, e aí eu queria trazer um pouco de conteúdo de livro mesmo pra vocês, né? Então eu vou falar sobre esse livro aqui, o livro que mudou minha vida e muda a vida de muita gente, Pai Rico e Pai Pobre, tá? Que é uma coisa muito curiosa, né? As pessoas veem esse livro e elas às vezes podem pensar que ele é um livro novo, né? Esse livro aqui, ele foi traduzido para o português em 2000. Ele é um livro de 1997. É isso mesmo, 1997. Ele foi publicado em 98, né? Mas a história dele, o que é legal? Às vezes as pessoas não veem aqui que tem o nome do Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, e que logo embaixo tem o nome da Sharon. A Sharon era uma mãe desesperada, e é isso que eu queria contar para vocês, né? Qual que é a história desse livro? A gente vai começar falando disso. Então não precisa comprar, Ju. Fica aqui que a gente vai ler o livro junto. É só você vir em todas as lives, tá? E eu quero deixar gravada a live também. E quero ver se eu consigo colocar no IGTV. Então a gente vai ficar aqui o tempo suficiente para fazer essa leitura, para que a gente crie uma série aqui no IGTV da leitura do livro, tá? Esse livro tem em PDF na internet e tem um resumo dele no YouTube também. Mas tem gente que gosta do livro, né? É um livro que eu não dou, não desfaço dele, porque esse aqui foi de presente, foi a primeira vez que eu li, foi esse livro aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente entende então é que olha o que acontece. Eu sei que muitas pessoas já devem ter escutado um pouco sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, mas basicamente ele é um livro que ele fala assim, os pais lá, principalmente da década ali de 40 e alguma coisa, eles começaram a educar os filhos, então aquela geração de 1950, 1960, 1970, eles educaram essas crianças, tá? Com uma visão de que eles precisavam estudar, porque já havia acesso à educação, já havia acesso ao ensino. Então, é muito importante a gente entender uma pegada cultural que tem aqui nesse livro. O que acontece? A Sharon, que é a pessoa que ajudou o Kiyosaki a escrever esse livro, a juntar esse livro, e no começo tem um agradecimento que ele faz, e é sobre isso que eu quero contar para vocês, né? Como que uma decisão pode literalmente gerar um efeito dominó na sua vida, né? Então a Sharon, ela se formou em 1976 em contabilidade. Então não estou falando do Kiyosaki, estou falando da Sharon, que era uma mulher qualquer. A Sharon, ela se formou, então ela era lá da década ela deve ter nascido em 60 e alguma coisa, 58, né? Porque ela se formou em 76. Então a gente pode colocar aí que ela deve ser dos anos 50, né? E a Sharon se formou em contabilidade e ela arrumou um bom emprego, ou seja, ela cumpriu todo o protocolo que ela foi, vamos dizer assim, treinada para cumprir. Ela conseguiu fazer faculdade, ela conseguiu um bom emprego numa grande empresa e ela se casou. Quando ela se casou, ela e o marido dela
dela, o marido dela também, que é o Mike, né? Eles conseguem ter uma vida organizada, só que eles percebem que aquele plano não era tão perfeito assim. Eles têm que se mudar de emprego algumas vezes. Se eles quiserem ter um fundo de aposentadoria que realmente cresça, como nos Estados Unidos existe uma questão da taxa de juros ser bem baixa, é igual a gente está vivendo no Brasil aqui, perto de zero, eles viram a necessidade deles colocarem mais dinheiro. Então eles falaram, não dá para depender da Previdência, né, que aqui no Brasil é o INSS, e não é tão perfeito assim essa vida de trabalhar, pagar hipoteca, e eles tiveram 3 filhos, né? Quando ela, nessa época, em 1996, 20 anos depois que ela se formou, ela já era mãe desses 3 mocinhos, né? Na verdade tinha uma menina e 2 meninos, se eu não me engano. E aí um determinado dia, o filho dela chega em casa, puto da cara, e fala pra ela, mãe, por que eu tenho que ir pra escola aprender esse monte de coisa que eu não vou usar pra nada? E aí ela já fez o quê? Falou o que todo pai fala, menino, você tem que estudar, senão você não vai ser ninguém na vida, senão você não vai ter um bom emprego. E aí o filho dela, lá em 1996, né, mais de 20 anos atrás, 24 anos atrás para ser mais exato, colocou uma pulga atrás da orelha dela, porque ele falou assim, mãe, isso não é verdade, o Bill Gates não fez faculdade, o Jordan também não. Ele começou a trazer essa mudança de mundo que a gente vivenciou nessa época, né? E aí ela pensou assim, ela parou para pensar, ele tem razão. E naquela época, já um dos filhos dela já estava saindo do 2º grau e indo para a faculdade. E aí ela parou, ela como contadora, né? Ela parou e pensou assim, cara, é verdade, os jovens estão saindo da faculdade, eles estão pegando um cartão de crédito e eles são verdadeiros analfabetos financeiros. Eles não sabem como usar o dinheiro, eles não sabem como gastar o dinheiro do jeito certo, eles não entendem sobre fluxo de caixa, sobre o impacto de uma decisão no orçamento. E aí ela falou assim, cara, eu preciso dar um jeito de instruir os meus filhos além, né, vamos dizer assim, além do tradicional. E aí tava tudo certo, ela meio que lidou ali com o filho dela naquela discussão, só que um belo dia ela vê o filho dela enrolado com cartão de crédito. Ou seja, aconteceu dentro da casa dela, o filho dela novinho, no 1º ano de faculdade, se enrolou no cartão de crédito. Aí, o pai dela, o pai das crianças, o marido dela, ele registrava patentes, né? Ele fazia registro de patentes, de livros, enfim. E aí, o Kiyosaki, que é o autor desse livro, estava tentando registrar o Cash Flow, que era o jogo que o Kiyosaki criou, na verdade que existe, né? O Cash Flow é um jogo, e a gente vai falar dele hoje aqui, como é que é esse jogo, o que significa. E aí o Kiyosaki o Mike ligou para a esposa e falou assim, ô Sharon, eu acho que eu encontrei um cara aqui que tem o que você quer aprender, porque ela estava ávida, louca por um sistema educativo que mostrasse para os filhos um jeito de lidar com dinheiro, uma nova forma de lidar com dinheiro. Se você está chegando agora, eu estou explicando aqui o contexto do livro Pai Rico, Pai Pobre, tá? E por que é importante você entender essa história? Porque às vezes a gente lê um livro e não vê o que tem por trás do livro. Olha que louco, é uma mãe que seguiu os conselhos dos pais, se formou, conseguiu um ótimo emprego como contadora, ela era auditora, e ela se viu ali 20 anos depois de formada, sem saber como instruir os filhos numa nova realidade. Uma realidade onde o emprego já era diferente, onde a relação com o trabalho, com faculdade, onde nem tanto o que aconteceu, o que se aprendia na faculdade, fazia sentido ali na vida real, na vida no emprego, vamos assim dizer. E aí ela conhece, e aí o que aconteceu? O Kiyosaki estava nesse projeto, Kiyosaki é o autor do livro, tá? O Robert Kiyosaki. Ele estava num processo de registrar o jogo, e aí ele estava fazendo testes, né? E aí ele falou assim, vocês podem vir participar do teste, né? Do Cash Flow, que era o jogo. Beleza, chega lá todo mundo, ela decide levar a filha dela, mais nova, de 19 anos. Então, você chega lá no dia de fazer a brincadeira ali do Cash Flow, todo mundo senta ali na mesa e lá tinha a Sharon como a contadora, donos de empresa, gerentes de banco, tinha a filha dela novinha e tinha algumas outras profissões, mas eles frisam bastante assim que tinham as 4 profissões assim mais comuns que a gente tem, o assalariado, o profissional liberal, o empresário, né? E tinha uma jovem que estava ali ainda se encontrando. E aí, o que o Kiyosaki faz? Ele pega e apresenta o jogo. O jogo, basicamente, era feito de 2 pistas. A pista do meio, que era a corrida dos ratos, que ele chamava, e a pista de fora,
que era a corrida de alta velocidade. E aí eu quero ler para vocês mesmo uma parte do livro, porque eu acho que na linguagem dele vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então eu vou ler para vocês. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Vou botar um filtrinho aqui para dar uma iluminada, porque eu tô contra a luz. Estão conseguindo me ver bem? Fala aí pra mim se tá tudo ok. Queria baixar um pouquinho o celular. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho aqui para meu rosto ficar um pouquinho mais em cima. Ai, meu Deus. Aí, melhor? Melhor. Eu e minhas tretas aqui para funcionar. Então vamos lá. Vou ler para vocês esse trecho, tá? Então aqui foi a introdução de como Sharon e Kiyosaki se conheceram. Robert descreveu a corrida dos ratos. Se você observar, presta bastante atenção, galera. Se você observar a vida das pessoas de instrução média, trabalhadoras, você verá uma trajetória semelhante. A criança nasce e vai para a escola. Os pais se orgulham porque o filho se destaca, tira boas notas ou altas notas, né? E consegue entrar na universidade. Nos Estados Unidos é muito forte isso, né? O filho se forma. Talvez o filho faça uma pós-graduação e então faz exatamente o que estava determinado. Procura um emprego ou segue uma carreira segura e tranquila. Encontra esse emprego, quem sabe de médico, advogado, ou entra para Forças Armadas ou para o serviço público, né, de preferência. Geralmente, o filho começa a ganhar dinheiro. Chega um monte de cartão de crédito e começam as compras, se é que já não tinha começado antes da faculdade. Então, olha só, vamos lá, Deus te abençoe também, Felipe. Olha que doido, vocês estão se identificando nessa fala aqui? Com o dinheiro para torrar, o filho vai aos mesmos lugares onde vão os jovens, conhece alguém, namora e às vezes casa. A vida é tão maravilhosa porque atualmente marido e mulher trabalham. Olha que maravilha, né? O filho se casou, agora são 2 salários. Uma bênção. Eles se sentem bem-sucedidos, seu futuro é brilhante e eles decidem comprar uma casa, um carro, uma televisão, tirar férias e por que não ter um filho? O desejo se concretiza, a necessidade de dinheiro é imensa. O feliz casal conclui que suas carreiras são da maior importância e começam a trabalhar cada vez mais para conseguir promoções e aumentos. A renda aumenta e vamos ter outro filho? Vamos ter outro filho, né? E a necessidade de uma casa maior. Filho mais um filho, necessidade de uma casa maior. Eles trabalham ainda mais arduamente, tornam-se funcionários melhores, voltam a estudar para obter especialização e ganhar mais dinheiro. Talvez arrumem mais um emprego. Suas rendas crescem, mas a alíquota do imposto de renda também cresce. O imposto da casa, que agora é maior, também aumenta. E as contribuições para o INSS também, cada vez maiores, e os outros impostos também, de carro, por exemplo, né? Eles olham para aquele contra-cheque alto, contra-cheque é o olerite, o comprovante de pagamento, tá? Eles olham para o contra-cheque alto e se perguntam, para onde todo aquele dinheiro vai? Aplicam em alguns fundos, pagam as contas do supermercado com cartão de crédito. As crianças já estão com 5, 6 anos e é necessário poupar, não só para o aumento das mensalidades, mas também para a velhice. O feliz casal, nascido há 35 anos, está preso na armadilha da corrida dos ratos pelo resto dos seus dias. Eles trabalham para os donos das empresas, para o governo quando pagam impostos e para o banco quando pagam os cartões de crédito e a hipoteca. Então, eles aconselham os seus filhos, né? Os filhos vão crescendo e eles dão aquele conselho sábio para os filhos, né? Filhos, estudem com afinco, tirem boas notas e arrumem um bom emprego. E assim começa a corrida dos ratos de geração em geração. Então eu fiz questão de ler aqui essa etapa para vocês entenderem que aqui o Robert Kiyosaki ele traz aquela visão bem ampla do que é a corrida dos ratos e ele termina assim. A única maneira de sair da corrida dos ratos é provar sua proficiência, suas habilidades na contabilidade, tanto na contabilidade quanto nos investimentos, é o que ele coloca aqui, que são 2 assuntos mais difíceis de dominar. Então, eu brinco muito, né, que eu sou contadora e tenho essa clareza muito grande, que são 2 competências que, como não fazem parte do nosso dia a dia e não ensinam isso na faculdade, mesmo na faculdade de contabilidade, são as competências que desafiam mais a galera para aprender. Ok, então eles chegaram lá, vamos voltar para a história, tá? Para quem chegou agora, Sharon estava desesperada com seus 3 filhos,
filhos ali na faculdade, começando a estudar, sem saber como educá-los para um novo mundo, onde o Bill Gates não tinha faculdade, dono da Microsoft, da Microsoft. E aí ela assim, precisa de alguma coisa, o marido da era o encontro o mais era o encontro do Kiyosaki lá para o jogo do Cash Flow. E aí o Kiyosaki dá a visão de Corrida dos Ratos, que todo mundo até hoje, gente, pensa assim, isso aconteceu há 20 anos atrás, lá, a parada do Cash Flow, mas até hoje, quando você lê essa história da Corrida dos Ratos, todo mundo se identifica. Quem se identificou com a Corrida dos Ratos aí? Fala pra mim. Quem acha que tá na Corrida dos Ratos? Fala eu aí. Eu li esse livro, achei sacanagem. Eu falei assim, opa, peraí, não era isso aqui. Foi isso aqui que meu pai e minha mãe me falaram, que era pra eu fazer faculdade na Federal e arrumar um emprego. Fala aí quem se identificou. Beleza. Feito isso, o que que acontece? A Sharon pensa assim, vamos lá, vamos começar esse jogo então, né? Ah, legal, tô vendo a resposta de vocês. Então assim, a Sharon falou, vamos começar esse jogo, ok. E aí, ela como contadora, o jogo era um jogo de decisão, onde você tinha que fazer compra, fazer venda e começar a observar qual que é o impacto que essas decisões tinham no seu orçamento e no seu patrimônio. Então assim, patrimônio você comprava uma casa, você comprava um carro. O jogo lembrava o banco imobiliário, tá? Era um jogo de tabuleiro, lembrava o banco imobiliário. A Sharon conseguiu sair da Corrida dos Ratos em 50 minutos. Então ela era virada, ela era muito inteligente, ela tinha clareza do que tinha que ser feito, principalmente por ela ser contadora, né? Auditora, ela era uma auditora na verdade. E aí ela consegue sair do jogo. Quando ela sai do jogo, ela começou a observar as pessoas jogando, donos de empresa, gerentes de banco, é o que ela cita muito aqui, e a filha dela de 19 anos, né? E aí ela fala assim, meu Deus, essas pessoas estão com as mesmas dificuldades que a minha filha. A minha filha, tudo bem, né? Mas essas pessoas que têm empresa, que ajudam outras pessoas a lidar com dinheiro, que estranho. E aí ela fica vendo aquilo até que acaba o jogo, depois de 3 horas. E tem gente que não conseguiu sair da Corrida dos Ratos. Aí no final do jogo, o Robert abre para um bate-papo, né? Para fazer crítica, porque ele tá testando o jogo, né? Aí o dono de empresa tava puto, né? Tipo assim, essa mulher que é assalariada conseguiu ganhar o jogo, sair da Corrida dos Ratos e eu não consegui. Aí ele balbuciou assim, né? Ah, eu não preciso saber essas coisas. Eu tenho contador que trabalha para mim, advogado que trabalha para mim. Aí o Robert Kiyosaki olha para ele e fala assim, me fala uma coisa, quantos gerentes de banco, contadores e advogados você conhece que são ricos? Aí fica aquele silêncio, né? E ele fala assim, essas pessoas, elas sabem muita teoria, mas elas não estão com o skin in the game, que chama. Elas não estão com a pele no jogo. Elas não estão lá com o dinheiro delas, jogando com o dinheiro delas, porque elas também estão na Corrida dos Ratos. O gerente do banco, o contador. E aí a hora que eu mesmo, como contadora, nessa época aqui, eu tinha me formado já, né? Quando eu li esse livro. Eu falei assim, cara, é mais pura verdade. Eu não conheço nenhum contador rico. Se vocês me conhecerem algum contador rico... E nessa hora os contadores costumam ficar um pouco ofendidos, né? Por você falar assim, não funciona assim. Mas a verdade é que você vende sua hora por dinheiro e sua hora é limitada. Se você quiser aumentar a sua quantidade de clientes, você tem que aumentar o escritório e aí aumentam os impostos e aí aumenta a carga trabalhista e por aí vai. Então é igualzinho ele relata aqui na Corrida dos Ratos. Beleza, aí olha o que acontece. Então o dono da empresa leva uma do Kiyosaki, né? Logo depois, o gerente do banco, que também estava na Corrida dos Ratos, ele falou assim, caraca, ele teve a mesma reação que eu tive quando eu li o livro, né? Caraca, eu preciso sair disso, eu preciso sair dessa minha vida, o que eu fiz com a minha vida? Ele se vê na Corrida dos Ratos e ele toma a decisão de sair, vamos assim dizer, né? Não conta o que acontece depois. E aí, o que é mais interessante? A filha dessa mulher, que tem 19 anos, ela solta o que o Kiyosaki queria ouvir, vamos assim dizer, né? Que ela falou assim, nossa, eu entendi, então quer dizer que eu posso escolher a minha profissão por mim mesma. Eu não preciso ser aquilo que esperam que eu seja. Eu não preciso ter aquelas competências que estão dentro do currículo, né? Eu posso criar o meu próprio trabalho, criar a minha própria profissão, e aí fica aquela alegria, né? Dela ter entendido, né? Que ela não precisava se tornar apenas uma pessoa que ia conseguir um bom emprego, e sim que ela poderia também criar a profissão dela e ser aquilo que ela quisesse, né? Ok, então
encerra ali aquele momento do jogo, a Sharon não consegue falar com o Kiyosaki depois que ela termina o jogo, e aí eles marcam um encontro, ele e a Sharon é a coautora do Pai Rico e Pai Pobre, né? E eu acho importante contextualizar essa parte para vocês, por isso que eu tô trazendo. Aí eles marcam um jantar e olha o que o Kiyosaki fala. Eu vou ler para vocês, tá? A principal preocupação do Robert, que é o Kiyosaki, né, era o hiato, o espaço, né, crescente entre os que têm e os que não têm, nos Estados Unidos e nos outros países. Então, olha o que acontece. O Kiyosaki, ele era um empresário autodidata, ele viajou o mundo, ele se aposentou com 47 anos e ele saiu do conforto da aposentadoria porque ele tinha a mesma preocupação que a Sharon tinha com relação aos filhos dele. Ele sabe que o mundo mudou, mas que a educação não mudou com ele. Na opinião de Robert, as crianças passam anos em um sistema educacional ultrapassado, estudando matérias que jamais usarão, preparando-se para um mundo que não existe mais. Quem aí usou a fórmula de Bhaskara para alguma coisa na vida? Eu nem lembro a fórmula de Bhaskara, tá? Só lembrei o nome aqui agora. E aí, olha o que ele fala. Hoje, gente, ele tá escrevendo esse livro aqui, essa introdução foi escrita há 20 anos atrás. Presta atenção. Hoje, o conselho mais perigoso que se pode dar a um garoto é: vá para a escola, tire boas notas e procure um emprego seguro. Ele gosta de dizer: este velho conceito é um mau conselho. Esse velho conselho é um mau conselho. Se você pudesse ver o que está acontecendo na Europa do Sul, está preocupado com ele. Aí, aqui, se você filho tem financeiro, você pode ter filho para você, tá? Aqui ele está falando mais certo para você. Se você filho tem um financeiro, se você quer ter um financeiro, pode pagar pelas é errado demais. Ele entendia por peça aqui. Olha o que chama velhas regras. Curiosamente, nós estamos por um momento escrito por aqui, ó. Ele aqui. O que acontece quando uma grande empresa anuncia quando? Muito? Me fala. Vou tirar o fio, pode ser isso. Tá travando? Me fala aí se tá funcionando, se tá normal. Pai, sério? Tá cortando muito? Pera aí, então. Fala pra mim onde que parou. Onde que parou? Conta pra Daji aí. Até onde vocês ouviram? Fala pra mim até onde vocês entenderam. Fala pra mim aí até onde vocês entenderam. Posso nem ficar bonita, ó. Fizeram tirar meu filtro. Conta aí pra mim. Onde que parou? Oi, fala comigo aí, gente. Já vou pegar outro aparelho aqui pra ver se é o meu celular. Voltou? Fala aí pra mim se voltou. Não vou entrar de outro aparelho. Tá funcionando, gente? Me fala aí se tá funcionando. Fala comigo, senão fico vendida aqui sem saber. Mas agora vocês estão ouvindo? Me fala aí se agora vocês estão ouvindo. Eu troquei de internet, coloquei na 3G. Me fala assim, estamos ouvindo agora, que aí eu volto pro último relato. Ah, ok, então vamos lá. Então eu vou voltar nessa parte, tá? Show de bola. Então, o que acontece? A Sharon e o Kiyosaki, eles se encontram e aí o Kiyosaki fala pra ela o que ele entende que é o maior problema, né? Então vamos lá, vamos pegar do conselho. Então, foi exatamente na fala dele. Vamos lá. A Débora tá falando que não entendeu nada. Você não entendeu desde o começo ou você não entendeu esse pedaço?
Então vamos lá, eu li pra vocês a parte da corrida dos ratos, né? E aí em seguida eu contei que a Sharon e o Kiyosaki marcaram um jantar. E aí o Kiyosaki contou por que ele se preocupava com isso, que ele mesmo sendo um empresário que se aposentou com 47 anos, que foi muito bem sucedido, ele parou a vida dele para desenvolver esse jogo e trabalhar com educação financeira, porque ele se preocupava com os filhos dele, assim como a Sharon se preocupava com os filhos dela também. E aí ele falou o seguinte: hoje o conselho mais perigoso que se pode dar a um garoto é: vá para a escola, tire boas notas e procure um emprego seguro. Ele gosta de dizer: este velho conselho é um mau conselho. Se você pudesse ver o que está acontecendo na Ásia, na Europa, na América do Sul, estaria tão preocupada quanto eu. É um mau conselho, acredita ele. Porque se você quer que seu filho tenha um futuro financeiro seguro, ou se você quer ter um futuro financeiro seguro, ele não pode jogar pelas velhas regras. Ou seja, você não pode jogar pelas velhas regras. É arriscado demais. E aí ela perguntou então, o que ele entendia por velhas regras? E olha que interessante. Agora nós estamos vivendo esse momento aqui que eu vou ler para vocês. O que acontece quando uma empresa anuncia um downsize? O que é o downsize? Uma enxugada dos funcionários, demite gente, corta custo, fecha operação em algumas cidades, então é uma redução da empresa. Olha o que acontece. A empresa, normalmente que tem a ação aberta na bolsa, né, os funcionários vão ser demitidos, as famílias vão passar necessidade, eles vão ficar mais pobres. Só que quando uma empresa reduz o custo dela, ela tende a aumentar o lucro. E aí o que acontece? As ações aumentam de preço. E aí ele responde: e quando o preço das ações aumenta, as pessoas como eu, os acionistas, ficam mais ricas. Isso é o que eu quero dizer, sobre regras diferentes. Os empregados perdem, os proprietários e os investidores ganham. Então, o Robert estava descrevendo que não era apenas a diferença entre o empregado e o empregador, mas sim a diferença entre controlar o seu próprio destino ou entregar esse controle da sua vida para alguém. Então, aqui o Robert ele fala assim, a grande questão é que quando acontece esse processo de que as grandes empresas demitem, está acontecendo isso agora, vocês sabem que está acontecendo isso agora. O que a pessoa pensa? Isso não é justo. O pobre, ele pensa assim, eu vou usar o termo pobre porque o livro usa esse termo pobre, tá? Porque ele fala sobre rico e pobre. A gente começa aqui quebrando esse paradigma de poder falar de rico e de pobre. Então, ele começa quebrando esse paradigma e fala assim, o pobre, quando acontece esse downsize, essa diminuição de custo, etc., ele pensa assim, nossa, isso não é justo, nossa, como o mundo é injusto, mas foi ele que deixou o destino dele na mão de um patrão, na mão de um empregador, né? E aí, seguindo aqui a ótica do livro, é muito legal que o Kiyosaki ele fala assim, há as regras seguidas pelos ricos e há as regras seguidas pelos pobres. Pelos outros 95% da população, ele não fala exatamente os pobres, então ele fala assim, os 95% aprendem essas regras em casa e na escola, tá? Então os 95% das pessoas aprendem a lidar com dinheiro em casa e na escola. Então olha quem são as referências, pessoas assalariadas normalmente que vão educar as crianças, né, para um novo mundo. E é por isso que hoje é tão arriscado dizer para uma criança simplesmente estude bastante e procure um bom emprego. O Robert fala que a educação é o fundamento para o sucesso, só que não é só a formação acadêmica. Então o Kiyosaki ele não fala que você não precisa ter educação, ele fala que você precisa de 3 educações. Basicamente, a habilidade acadêmica, que você, muito provavelmente, para viver na sociedade, você vai precisar ter o bendito do ensino superior, vamos ver até quando, né? Mas não é obrigatório, vamos assim dizer, mas mesmo que você decida não ter uma faculdade, você vai ter que desenvolver habilidades acadêmicas, que você vai ter que estudar para ter. Só que tem outras 2 habilidades que não te ensinam na escola, que é a habilidade de lidar com números, né? Com finanças, e a habilidade de comunicação. Então, quando eu vejo as pessoas falando, nossa, eu não sei como trabalhar com a internet, é porque não desenvolveu a habilidade de comunicação. Eu não sei administrar as finanças da minha empresa, é porque não aprendeu
finanças, por isso que eu era uma contadora endividada. Eu sabia a base da contabilidade, mas o que eu ia fazer com isso, né? Ok, então a grande parada aqui que o Kiyosaki traz aqui nesse livro é que ele vai começar a contar, então, dessas competências, como é que eu consigo essas competências financeiras e de comunicação para juntar junto com a habilidade acadêmica e eu conseguir ter as 3 competências para saber lidar com o meu dinheiro e assim poder criar uma vida que só 5% das pessoas têm. Como é que eu faço para estar entre esses 5% das pessoas que prosperam, né? Então, o que vem por aí, né? Quando a Sharon perguntou pro Kiyosaki, né? Ela perguntou pro Kiyosaki assim, e como que você pensa em ensinar isso, né? Porque para os jovens é muito difícil aprender finanças, tal. Como é que você tá pensando, né? E aí ele falou que tinha escrito o livro, né? Ele contou a história dele e é sobre isso que o livro fala. O que aconteceu com o Kiyosaki, né? O Kiyosaki, quando ele era pequenininho, ele teve 2 pais, ele fala, né? Um pai que era professor, que era assalariado, que era funcionário público, se eu não me engano, e que falava para ele, filho, estuda, tem as boas notas, vai arrumar um bom emprego para você, é isso que a gente quer para você. Só que ele tinha esse outro pai, que era um empresário, que falava totalmente diferente. Então ele viveu a vida inteira dele seguindo as 2 coisas, porque ele não podia afrontar o pai dele. E ele conta também que ele teve um mentor dentro da escola que mostrou para ele que era importante, que mesmo ele querendo empreender e se tornar um empresário de sucesso, ele precisava da base, né, da escola, que ele precisava completar aquela etapa de ensino. Então é muito bonito quando ele fala essa parte, né? E no livro ele conta as 2 lições que ele aprendeu, as lições que ele aprendeu com o pai dele, pai de sangue, vamos assim dizer, e com esse outro pai que era empresário. E aí ele coloca bem aqui, ó, vou ler mais um pedaço do livro para vocês. De fato, a maioria das empresas trabalha... Olha isso, gente. Tá travando de novo? Peraí. Tá travando só pra Gi, gente? Fala aí pra mim. Tá travando só pra Gi ou tá travando pra todo mundo? Fala aí pra mim. Tá travando só pra Gi ou tá travando pra todo mundo? Fala comigo. Tá normal? Fala aí pra mim. Tá normal, né? Tá travando só pra... Tá travando só pra você, Gi. Tá travando só pra você, a sua internet, tá? Aí você tem que baixar, sair e entrar de novo, mas é a sua internet. Obrigada, meninas, por me avisar que tá ok, tá? Desculpa aí, Gi, mas acho que é a sua internet. Olha o que ele fala, tá? Então vamos lá. De fato, a maioria das famílias trabalha de janeiro a meados de maio para o governo, apenas para cobrir seus impostos. São necessárias novas ideias e este livro as oferece. Olha o que ele coloca no livro. E aí a Sharon coloca assim: espero como mãe que esse livro auxilie outros pais, né, a educarem seus filhos. E Robert espera poder informar outras pessoas que qualquer um pode alcançar a prosperidade se decidir fazê-lo. Então ele diz aqui que qualquer pessoa pode alcançar a prosperidade se decidir alcançar. Se você for um jardineiro ou um porteiro ou até um desempregado, você tem a capacidade de instruir-se e de ensinar a quem você ama a cuidar de si próprio financeiramente. Lembre-se que a inteligência financeira é o processo mental pelo qual resolvemos os nossos problemas financeiros. Essa parte é incrível. E aí ele fala assim: quem sabe o que o futuro nos trará? Ele está escrevendo esse livro nos anos 2000, tá, galera? Quem sabe o que o futuro nos trará? Mas aconteça o que acontecer, temos 2 escolhas fundamentais: a segurança ou a inteligência, preparando-nos, instruindo-nos e despertando nosso gênio financeiro em nós e nas nossas crianças. Então, essa parte introdutória do livro, eu queria que vocês me contassem qual foi a percepção de vocês, por que eu quis começar pelo capítulo 1, trazer a introdução desse livro, porque é muito rica a história. A Sharon é uma mulher que está preocupada com a educação financeira dos filhos dela, porque ela sabia que aquilo que ela aprendeu lá em 76, quando ela se formou, não servia mais para ela educar
educar os filhos em 96. Tá travando, gente? Fala aí, às vezes tá travando para uma pessoa só. Cuiabá, né, gente? Eu e a minha internet de Cuiabá. Voltou. Voltou. Vou abrir outro celular. Voltou? Fala aí pra mim. A internet oscila aqui em Cuiabá, uma benção. Por isso que eu prefiro fazer no YouTube. Voltou? Fala aí se voltou. Voltou? Fala aí pra mim, tá? Se voltou. Ele dá uma travada porque a 3G desestabiliza e aí trava, e aí volta. Voltou, né? Então vamos lá. A introdução desse livro, eu quis trazer ela aqui antes de trazer. Amanhã eu vou fazer de outro celular para ver se é esse aparelho meu que tá com problema. Mas eu não acho que é o aparelho, é a internet mesmo, tá? A internet oscila muito aqui em Cuiabá. Mesmo a 3G, o Wi-Fi, o upload oscila muito. E o Instagram também, ele pega muito. Não tô no YouTube, eu tô só aqui, tá? Hoje eu quis pegar aqui para vocês e fazer um apanhado aqui. Vamos voltar ao assunto. Obrigada aí pela minha colega que falou, volta ao assunto. Então, o que eu quis mostrar para vocês? A Sharon entendeu o seguinte, ela falou, aquilo que eu aprendi que servia para mim em 1976 não serve mais em 1996 para educar os meus filhos. Ela falou, não vai dar. Ela teve que ver o filho dela enrolado no cartão de crédito, do jeito que você que está me vendo aí está enrolado com dívida, para ela tomar uma decisão de procurar alguma coisa. Só que ela não tinha encontrado. Coincidentemente, o marido dela trabalhava na área de registro de patente. E aí viu o maluco, eu não sei se ele era japonês, tá? Viu o maluco do Kiyosaki lá querendo registrar o jogo e falou assim, amor, acho que esse jogo aqui é um negócio que você quer. A Sharon vai participar do jogo, tem aquele impacto de falar assim, meu Deus, esse cara é dono de empresa, esse cara é gerente de banco e eles não conseguem ver que um imóvel pode ser um passivo? Depende muito do para que você está comprando um imóvel, porque tem muito conceito de ativo e passivo nesse livro e a gente vai falar nas próximas aulas. E é importante você entender que qual que é a mensagem desse dia aqui que nós estamos. Então, vou fazer o resumão aqui do livro, tá? Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto que você tem que pensar, cara, eu preciso entender que isso foi escrito nos anos 2000 e que nós estamos em 2020. O Kiyosaki descreve a corrida dos ratos, que é exatamente o que o brasileiro vive. Estou falando aqui do brasileiro, mas em todo mundo é assim, que 95% da população tem filho, bota o filho na escola, que no caso é você, foi colocado na escola, falou pro filho que era para ele entrar na faculdade, que quando ele saísse da faculdade ele ia arrumar um bom emprego. O filho sai da faculdade e descobre que com um diploma na mão, você vai ter que dirigir um Uber, você vai ter que vender bolo de coco, nada de errado com isso, tá? Mas que você não vai conseguir ganhar um alto salário. Não sei se vocês sabem, mas um contador recém-formado ganha menos de 2 salários, muitas vezes. Às vezes é 2 salários, mas em média é 1,5 salário. Quando você sai da faculdade, eu sabia disso quando eu estava na faculdade, hoje deve ser a mesma coisa. Na época era coisa de R$1.000 que ganhava um contador, o salário não era o que é hoje, né? Salário mínimo. E aí você tem que entender isso, beleza. Depois disso, há uma tomada de decisão. E o que é interessante é que a filha da Sharon, no jogo, ela fala assim, ela tem uma descoberta maior. Cara, tá na minha mão decidir sair disso. E o dono da empresa, que é a pessoa que tá ali no sistema, com todas as chances de sair da corrida dos ratos, que é o que a gente vê hoje, muito empresário que se acha empresário e não é empresário, porque a empresa não sobrevive sem ele, a empresa só tá ali funcionando com ele, e eu acho que é o grande desafio dos empreendedores, criar uma empresa que funcione sem ele, e aí tá todo mundo na corrida dos ratos, e que para você começar a sair disso, o primeiro passo é uma conscientização, é uma decisão de buscar informação e uma conscientização desse processo, porque realmente não vai ser do dia para a noite, mas que precisa ter esse clique. E a Sharon tem esse clique e decide compilar esse livro. Então, eu acho muito interessante porque todas as vezes que me falaram do Pai Rico, Pai Pobre, nunca exaltaram a Sharon. E aí ontem, fazendo aqui esse resumo para a primeira aula do livro, eu falei,
caraca, se não fosse essa mulher, esse livro talvez não seria escrito, porque o Cash Flow foi lançado, que é o jogo do Kiyosaki, mas talvez o livro ele estava procrastinando para publicar, porque tinha que juntar, fazer fazer a compilação, né, do conteúdo. E aí então na próxima live nós vamos falar sobre o livro em si, né? Ele conta as lições do pai rico, do pai pobre, como que ele aprendeu o novo jeito, quais foram os desafios que ele enfrentou, mas hoje a nossa live é para mostrar esse panorama de que a gente precisa primeiro reconhecer que a gente está na corrida dos ratos. E se você perdeu, eu vou baixar essa live, eu vou ver se eu consigo editar ela no celular mesmo e vou postar no IGTV para quem não assistiu, pegar ali o final, onde eu li para vocês a descrição da corrida dos ratos. Arruma um emprego, passa na faculdade, conhece alguém que frequenta nos mesmos lugares, depois você vai arruma casa, depois tem um filho, aí precisa de uma casa maior, aí aumenta a casa, aí aumenta a despesa, arruma mais um emprego, trabalha mais, agora paga mais imposto de renda, paga mais IPTU, paga mais IPVA, e quando seu filho está com 10, 12 anos, você olha para ele e fala o quê? Filho, arruma um bom emprego, criança. Arruma um bom emprego, vai tirar as boas notas da faculdade para você arrumar um emprego. E aí a gente vai passando uma certa pobreza de geração em geração. Então assim, eu vou me ater muito a trazer o livro para vocês. Eu estou relendo o livro. E é muito louco porque esse livro tem quase que ele na minha cabeça. E eu não lembrava do início do livro. Então essa parte que eu li para vocês, nós chegamos na página 20. Então para você que tem medo de ler livro, talvez o que está faltando para você é começar. Esse livro começa aqui na introdução, na verdade a gente leu 8 páginas, porque ele começa na página 11, então a gente leu a página 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, então você que não estava acostumado a ler, parabéns, você leu hoje 8 páginas de um livro junto comigo aqui em 40 minutos de aula. Então, vou ficar por aqui, vou deixar a live salva, desculpa as travadinhas aí, eu acredito que realmente seja oscilação da internet, é algo que eu não consigo controlar, porque aqui eu tenho Wi-Fi, mas enfim, dá problemas, não tenho muita sorte com a internet não, preciso resolver isso. Um beijo pra vocês, viu?